Adoro essa parte. Gente, bem-vindos. A gente tá aqui hoje no podcast RH Sem Mimimi. A gente tá ao vivo no meu Insta, no Insta da Gi, no YouTube também. E a ideia hoje é que a gente conversar. Seja super bem-vinda, Gi. Obrigada pelo convite, é uma alegria. Eu não estava ansiosa porque eu não uso essa palavra, a gente já vai falar por quê, mas eu estava excitada. Que delícia! Gente, eu convidei a Gi por inúmeros motivos e ela vai poder ajudar e me ajudar e continuar ajudando todo mundo quando fala sobre não só a nutrição, mas de uma forma integrativa sobre nutrição. E eu vou contar depois a minha consulta com ela quando eu fui fazer a consulta de nutrição, depois um outro programa de detox e depois as mentorias e um monte de coisa que a gente fez junto. Só que nisso tudo, obviamente, eu admiro a profissional nutricionista, mãe, mas é muita empatia com a profissional empresária, empreendedora, Sim. inovadora, criativa. E esses dias até me chamou a atenção. Eu tenho isso aqui, eu não sei pra quê, porque eu nunca sigo. Esses dias me chamou a atenção quando colocou assim, eu era empresária, e aí agora eu tô em carreira solo. Eu falei, gente, não, a Gi é empresária A gente ainda, empreende a muito. vida, né? Eu acho que mais do que ser empresária, nós empreendemos a nossa vida, é o tempo todo empreendendo. É o tempo todo empreendendo. É que a Gi já teve empresa de alimentação, aí já tinha uma clínica grande, né, de nutricionista, cheia de consulta e tal. E agora o próprio marketing digital é uma empresa à parte, porque tem uma equipe, lançamento e coisa arada. Eu acho que eu saí de um empreendedorismo escravo. Foi diferente. Então, quando eu vendi a minha empresa de alimentação, depois de 12 anos, eu senti que eu saí de um processo de escravidão e fiquei até com uma impressão negativa de empresariar. E quando eu decidi voltar para minha carreira solo, só para as consultas, para o marketing digital e montar uma outra equipe, tem sido tão satisfatório que eu acho que eu estou traumatizada. Você sabe que foi um ponto de reflexão importante isso que você me falou. Eu vou precisar levar para meditação. Não, me chamou muito a atenção, porque assim, a própria clínica já é um empreendedorismo. Quando a gente já fica fazendo nosso marketing no Insta e em várias outras redes, já é muito empreendedorismo também. E a forma com que tu cria tudo ao redor e mantém os contatos também, né? Porque eu lembro que tu criou o programa de detox de uma forma bem tua. Bem com a caixinha, com mimosinho, com mentoria. Não era algo gravado em larga escala, né? E tu ficou experimentando isso durante muito tempo. Até que aí tu criou agora um projeto de alta escala, né? Em agosto, Eu sou nutricionista há 15 anos. Sou do interior de Santa Catarina. E decidi que eu seria a nutricionista. Então, eu simplesmente tirei todas as barreiras da frente que me impediam de chegar até um lugar que era um lugar que na minha cabeça era um lugar de sucesso. Que era, assim, 3, 4 entrevistas na RBS por semana, jornal, consulta cheia por 8 meses. Agenda lotada, um valor super caro. E eu imaginei que esse era o lugar, o pódio da minha vida seria, né? E o lugar de sucesso que eu encontrei foi bastante solitário. Foi um universo de muita dor e de doença. Porque com 15 anos, eu comecei essa jornada da heroína. Eu decidi que iria traçar esse caminho de ilusão que toda heroína, toda guerreira, toda mulher batalhadora se coloca lá na adolescência. Sair de casa e não medir esforços. Então, nesse caminho, essa jornada da heroína com dor, que nós chegamos num lugar onde a nossa alma se encontra desidratada, que eu acho que acontece com muitas mulheres hoje, a gente vai adquirindo muitas conquistas profissionais, muitas benesses de uma área da nossa vida, e vai deixando a saúde, vai deixando a magia, vai deixando o feminino de lado. E é muito sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Então, eu acredito que essa primeira etapa da minha vida foi muito engrandecedora para mim, mas foi um pouco traumática, sabe? Então, essa tua fala, olha só, quase uma terapia aqui. Essa fala dela é muito legal, dizer, Gi, mas você não quer se dizer empresária, mas você é. E vou levar para meditação para entender. Por que essa palavra tá doendo em mim, sabe? Então, vamos ver isso depois. Não, faz muito sentido, porque tu falando isso tudo, parecia realmente um lugar mais de peso, né? De carga, assim. Foi. E agora tu faz, eu acho que mais coisas ainda, só que mais estratégicas. Quanto mais coisas estratégicas a gente faz, às vezes parece que a gente tá trabalhando menos. Sim. Pelo menos eu tenho essa impressão, assim. Quanto mais planejamento, estratégia eu tô... é mais fácil.
Porque a gente cresce com essa visão que empreender é difícil, não é? Não, porque o empreender no Brasil é difícil, empreender no Brasil é desafiador, você tem que matar 5 leões por dia. E quando você tá num lugar que é simples, foge até um pouco daquele idealismo da nossa casa que fala, você vai ver que uma vida de adulto é difícil. Eu falo, mas não tá difícil, tá gostoso. Tá Então... gostoso, exatamente. E na verdade, tu tinha empresa, tinha duas, né? Eu entendo, porque tu tinha a empresa de alimentos e tu tinha o consultório, né? E o consultório, além de tudo, era trabalhar, sei lá, 6 horas por dia, 4, 6, 8, com consulta, com pessoas te consumindo. 12? 10, 12 horas por dia eu atendia. Eu cheguei a atender 25 pacientes num dia, de meia hora, quando eu comecei. Eu formei, fiz faculdade aqui na UFSC e no dia seguinte da formatura, nos 2 dias seguintes da formatura, que eu formei no sábado, na segunda-feira eu já tinha emprego. E aí eu comecei a atender em Palhoça, numa clínica. E quando foram 2 anos, eu atendia convênio particular com o mesmo amor, com a mesma dedicação. E aí, quando foi 2 anos, passaram 2 anos, a minha agenda estava lotada e eu comecei a querer cobrar mais do que os médicos particulares e a clínica me dispensou. Falou, olha, aqui você não vai poder cobrar mais do que médico. Eu falei, então desculpa, eu vou precisar sair. Então, eu saí para outra clínica, comecei a atender aqui em Florianópolis também. Trabalhei durante 6 anos com uma médica cirurgião plástica que me ensinou a clinicar. Super regrada, certinha, e eu tenho uma personalidade mais criativa, mais solta, não com tantas regras, não gosto de muitas regras, e ela me ensinou o atendimento, o protocolo, a anamnese clínica, fazer o paciente assinar, aquela coisa toda que eu inicialmente eu achava chato, mas isso protege a gente de muitas questões jurídicas, administrativas, comerciais, que a gente precisa desenvolver essas 2 questões. Eu tenho o meu lado pink em flow o tempo todo, então eu tô sempre criando. E a minha questão dentro do empreender, o desafio da minha vida no empreender é conseguir manter por muito tempo um projeto. Então eu preciso sempre inovar. Inovar é a minha palavra, assim, corre no meu sangue, nas minhas veias. Há muitos anos, antecipar o que vem, estar atento dentro da jornada da nutrição ou do próprio empreendedorismo em saúde, o que vem é algo assim que me movimenta. Então, ficar 5 anos falando sobre emagrecimento... Não, e esse inovar, essa criação gasta muita energia. Porque assim, uma coisa é tu ir pra clínica e ficar fazendo a mesma coisinha, atendendo 8, 10, 12 Seria pessoas muito por fácil, dia. Outra coisa é tu fazer isso inovando ainda no tipo de atendimento, oferecendo chazinho, conversando, mostrando os produtos, que nem tu fazia, pensando no marketing, naquela época que já tinha, pensando no administrativo, no financeiro, no pós-venda e um monte de outras coisas que envolve o atendimento clínico, envolve a empresa clínica, né? Mas ainda a parte da alimentação que tu fazia... os cursos, né, de alimentação, aí tu vendia os produtos embaladinho, aí tinha tudo ali numa estrutura grande, que também tinha que fazer uma gestão daquilo, né? Eu decidi que eu queria, assim, a hora que o paciente entrasse no consultório, ele tivesse todas as opções. Você quer um atendimento em casa, você quer a caixinha pronta, congelada no seu freezer, ou você quer que eu te ensine? Então, aí eu errei. Personalizou muito, né? Ali, o que eu fiz? Ali eu quis atender todas as demandas do meu paciente. Demorou, pra não ter desculpa, né? Isso, demorou muito tempo para eu compreender que isso era falta de foco. Então, volta lá pro mesmo ponto. Às vezes você quer abraçar toda a dificuldade e necessidade do teu cliente, você quer fazer tudo. Você quer desde cortar o cabelo, arrumar a sobrancelha, arrumar o lábio, e aí você vai se tornando uma especialista, uma multi-especialista, porque eu não queria fazer de qualquer jeito. Então, a caixinha da embalagem da minha alimentação era a melhor do mercado, era a mais cara. Eu não usava panela de alumínio, nossas panelas industriais gigantes eram de inox. Então, eu queria ser perfeita em tudo. Queria ser a melhor nutri, a melhor professora de culinária, a melhor empresária de comida congelada, a melhor consultora. E aí, não cabe. E aí, a pessoa falece. Não, aí exatamente. Aí, quem fica fora? A mulher. O que eu fiz nessa jornada? Isso que na época tu nem era mãe, né? Não era. E nem pretendia ser mãe. Assim, eu não sonhava, eu não cogitava que coubesse na minha vida um filho. Quando alguém me perguntava assim, super workaholic, eu não tinha orgulho de ser workaholic, mas era o prazer da minha vida, a alegria era trabalhar, era criar, era fazer coisas novas, era dar certo. E a minha carreira foi de muito sucesso, mas com muitos erros, com várias falhas. E muito sofrimento, né? Exato. Então, ia sempre no movimento mais difícil. Então, quando, um pouquinho antes da pandemia, eu resolvi vender a empresa,
que tinha 12 funcionários, que era 800 metros quadrados de empresa, e que eu não conseguia mais gerir, eu percebi que eu fracassei ali na gestão, que eu não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não conseguia ficar no consultório o dia todo e gerenciar. E tinha sócio, tinha outras pessoas, mas eu realmente pensei, isso não tá funcionando, eu preciso largar o osso, eu preciso aceitar o fracasso, porque às vezes a gente confunde no empreendedorismo, algo que eu aprendi assim, foi que a gente confunde. É insistência com teimosia. Isso, eu vim de uma cidade do interior, eu tenho uma educação imigrante, de pessoas que batalharam muito e que não desistem. Então, eu não desisto. Só que, o que acontece? Eu passei do ponto. Não, foram 12 anos, né? Não, Não passei foi, tipo, do 2 ponto. anos pra... Não. Eu passei do ponto, eu não tinha o retorno financeiro que eu queria, eu não conseguia, por mais que eu criasse ali tudo perfeito, a caixinha quando chegava pro cliente era perfeita, mas eu não tinha a satisfação em vários pontos que eu precisava, que uma delas era financeira, né? Então, um negócio né? Um negócio acabava utilizando o dinheiro do outro. Então, eu vi que era um dreno. Uma das empresas era um dreno. E por afeto, por, nossa, ter criado um nome, por todo aquele empenho de 12 anos, falar, nossa, eu vou tentar mais um. Não, agora vai, agora vai. Todo ano era agora vai, agora vai. E a gente sabe que numa empresa, o desafio é a área comercial. Não é o desenvolvimento do produto, não é necessariamente a gestão de pessoas, que eu confesso, eu não sou boa em gestão de pessoas, eu estou me desenvolvendo. Agora, me coloca 100 problemas para resolver, para criar uma solução para aqueles problemas, eu vou te entregar amanhã. Então, acho que é muito importante, assim, dentro do empreendedorismo, você identificar, a primeira questão é identificar as suas habilidades e contratar pessoas profissionais que complementem a sua habilidade, a habilidade que você não tem. E aí foi meu erro também. Eu acabava contratando pessoas que não eram tão profissionais, que estavam aprendendo. Então, eu fiquei muito tempo ensinando, muito tempo trazendo a pessoa para o aprendizado, e aí o resultado demorava muito para vir. A curva de aprendizagem no negócio era grande. Não tínhamos referência, porque a minha empresa de alimentação foi a primeira de Santa Catarina, alimentação saudável, e no final, olhando para todo o negócio, o que eu percebi? A área comercial. Um produto caro, funcional, orgânico, saudável, com papel XY, e que quando você coloca para o consumidor, coloca a tua margem de lucro, vai olhar a tua conversão, o cliente não pode pagar aquilo em Florianópolis. Então, se fosse em São Paulo, ok. Então, assim, foram vários erros que eu fiz dentro do meu empreender empresa de alimentação, e muitos acertos dentro da área clínica. Então, no ano antes da pandemia, quando eu decidi liberar a empresa, foi como se fosse ter renascido. Sabe? A minha alegria, assim, foi tão grande. Até olhando pra ti, meu brilho nos olhos volta. Porque eu realmente comecei a trabalhar onde fluía. E esse foi meu erro. Não entender que há 6 anos... E eu fiz esse erro em outras áreas da vida. Eu fui teimosa. Eu fui persistente. Eu fui assim, ó... Persistente, insistente, depois virou teimosa. Virei teimosa, e aí a gente tem que ter... Eu acho que quando nós estamos também conectados com o nosso coração, conectados com um lugar mais profundo, com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, aquilo vai... A nossa intuição, principalmente, que nós mulheres temos muito aflorada, se você for intuitivamente se fazer a pergunta, porque o mais importante é o tempo da pergunta, não é a resposta. Então, se eu fizesse essa pergunta, Gi, tá valendo a pena? Não. Mas a mente dizia, tenta mais que você consegue. Então, hoje eu fico onde flui. Hoje eu fico onde é leve. Hoje eu fico onde eu consigo executar a minha rotina de mulher, de mãe, de deusa. A rotina mágica. Eu preciso ter uma rotina mágica. E com muitas coisas que dependem de ti. Porque hoje tu é essa pessoa que fala da rotina, que fala do empreendedorismo assim, que fala de dieta, que fala de reeducação, de vida, na verdade. E agora que tu falou de rotina, eu me lembro muito quando eu te conheci, que foi num evento lá no Inlight, quando o Inlight era lá na... Manipura? Itacurubi. Não sabia que você me conheceu. Te conheci lá num evento que tu foi falar de rotina. Sim, fui. Tu lembra? Tu tava com uma túnica... Azul, jeans.
Não, branca, eu acho, até o pé, com uma calça branca. Tava toda de branco, assim. E aí eu fui lá, era um dia todo, assim. E aí tu ia falar de rotina. Não era nada de alimentação, mas era de rotina. E aí tu perguntou a rotina de cada um ao acordar. Aí tu contou da tua. Dos rituais, do despertar. Dos rituais do despertar. E acho que tu não falou nada. Tu falou dos óleos essenciais. Aí tu botou um de alecrim. Até hoje eu uso aquele óleo essencial de alecrim pra dar uma acordada. E eu pensei assim, bom, ela é uma nutricionista diferente. Ela é uma nutricionista que vai ver o todo. Sim. E aí eu fui com uma amiga minha lá, a gente ficou naquele evento e aí foi bem legal. Eu comecei a prestar mais atenção ainda pra rotina do despertar e pra de dormir também. E depois eu fui no teu consultório. Aí no teu consultório tu falou assim, tá, Michelle, o que tu tá fazendo aqui? Tu já sabe tudo. Tu já sabe o que pode comer, o que não pode, já sabe da importância do exercício. Aí tu falou de um assunto mais terapêutico, falou de raiva, aí tu me indicou a... Oh, meu Deus, eu falo... A Dani. Terapeuta. E aí eu fiz sessão com a Dani, tratando a questões específicas. Tu falou muito de raiva. E tu falou, gente, olha só, tu tá lotada de coisa. E aí tu tá comendo raiva e tal. É porque a alimentação, Michelle, ela nada mais é do que o reflexo da tua organização pessoal, do teu autocuidado, do teu autoamor e da tua organização, de como tu vive, das tuas emoções, do teu estado emocional. A gente não consegue dissociar, porque a alimentação, quando vocês vêm pra gente curar e tratar essa questão no consultório, ela é só um reflexo. Então, o que eu pensei? Poxa, as pessoas estão vindo aqui comigo pra eu orientar a alimentação, mas se eu não tirar o tapetinho da sala e olhar o que tem embaixo desses padrões comportamentais que refletem, que resultam nessa alimentação, a gente tá uma fingindo que fala a verdade e a outra fingindo que acredita. Então, eu fui buscar, quando eu tive a minha depressão, eu fui buscar a cura integrativa, então fui entender de mente, fiz muitos cursos e não só cursos, implementei na minha vida o treinamento mental, o mindset, o trabalho do mindset que a gente, e como empresária, tem isso muito, muito aflorado. O mindset empreendedor, ele já te torna alguém fortalecido. Mas fui buscar outras questões, como alinhamento cíclico, a cura do feminino, o equilíbrio emocional, o trabalho de limpeza e reprogramação emocional e a espiritualidade. Então, é muito complexo hoje abrir uma câmera, abrir uma live ou falar sobre espiritualidade e empreendedorismo. É complexo você falar sobre amor. Eu lembro algo assim que eu nunca contei em nenhuma live, nunca contei pra ninguém. Eu tinha vergonha de falar a palavra amor, sabe? Atender com amor, consultar com amor. Eu não sei, eu tinha vergonha de falar essa palavra, que parecia assim, mimimi. Não, tem muitos empreendedores que morrem de medo de falar amor, fé, paixão. Então, que engraçado isso. E é bem o trabalho que eu faço. Quando eu vou entrar numa empresa e entro nos valores, a primeira coisa é desmistificar isso quando eu identifico que aquela pessoa realmente tem amor e fala daquilo com o coração, né? Porque agora também já tá virando moda no mundo. Falar, não, meus valores são amor. É tipo ISO, né? Todo mundo... E aí tinha um cliente que ele falou assim, não, amor aqui a gente já fala e de fato a gente fala demais e tal. E eu falei, gente, tá tão no DNA deles. E eles resolveram criar um dos valores que era compaixão. Então, assim, não é só o amor, mas o que a gente faz com o amor aqui? De fato, a gente trabalha com compaixão. Imagina, compaixão num dos valores de empresa, né? Quando que a gente ia imaginar isso? Quando que a gente ia colocar energia e poder falar de energia numa empresa? Ainda mais empresa de tecnologia. Às vezes as pessoas chegam assim pra mim, Michelle, não me vem falar de energia aqui, não. E eu falo, gente, mas tu não acredita no fenômeno energia, então eu não sei nem o que a gente tá fazendo aqui. Porque assim, se não tem energia... Não tem nem a voz saindo daqui indo pra lugar nenhum. Exato. É que é tão básico. É um aspecto básico. Que elétrons e prótons e nêutrons que se formam uma célula, que forma órgão, que forma... Exato. As coisas não se atraem, não se repelem, então uma coisa tem a ver... E a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de um monte de coisa que conecta, né? Então vamos ver a conexão no negócio. É porque o masculino, a mente é linear, né? E o que acontece quando nós, mulheres, empreendemos? A gente acessa a energia masculina mais fortemente. Meu Deus, muito. E essa energia, como é que ela é? Ela é sim ou não, 1 mais 1 igual a 2, certo ou errado. A energia da competição, do julgamento, ela é assim, ó, copo. Objetivo, copo de vidro tem um peso. Agora, é diferente da energia feminina, que nós pegamos a gaveta, abrimos ela, guardamos dentro e falamos, isso aqui é mimimi. Então, a gente não vê um copo como algo que está recolhendo uma água que é uma bênção da natureza. A gente não consegue ter mais essa visão porque nós somos perdendo e engavetando, porque como a gente precisou ir para o mercado e competir com homens,
nós precisamos engavetar um pouco essa energia, mas ela não precisa ser engavetada. É aí que a gente vai chegar. Nós estamos enredando um assunto para chegar até a produtividade cíclica, Sim. que é a nova lógica do feminino. Por quê? As mulheres não sustentam por muito tempo essa energia demasiadamente masculina na vida. Porque não é um lugar que a gente descansa. É um lugar exaustivo. É um lugar exaustivo, exatamente. Só que a gente não dá o nosso tempo de descansar. Eu empreendo durante mais ou menos há uns 15 anos. E eu sempre sofro com essa lógica de que eu tô há um tempo loucamente trabalhando, produzindo horas, numa capacidade criativa fenomenal. E de repente, num determinado período do mês, eu morro. E aí eu já fiquei com esse assunto um tempo. Aí eu levei pra minha última terapeuta. E aí eu falei assim, Ana, parece que eu tenho 4 pessoas dentro de mim num mês. Mas tem? Aí foi o que ela falou, mas tem. Aí ela começou a falar da anciã, de não sei o que. E aí eu falei assim, Anciã, gente... donzela, a mãe e a criança. Aí eu falei, tá, tu salvou minha vida, agora tu explicou a minha quadripolaridade. Olha, a gente não sabe disso, isso é o básico. Isso é o básico? E nunca ninguém tinha me ensinado até eu ficar doente e buscar a cura do meu feminino. E olhar para aquilo. Assim, não é a cura do feminino não é assim colocar o feminino no altar lá no céu, não é como fala assim, tem uma palavra que tá fugindo. Não é colocar aquilo como o superior a tudo, feminino. Porque aí você tá tirando o masculino também. A ideia é integrar. Mas isso que você falou agora é o básico que toda mulher deveria saber e a gente não sabe. Não, e eu comecei a estudar o feminino de um ano e pouco pra cá, porque até então tinha abuso dessa palavra. Essa porra de feminino, deixa eu ganhar dinheiro aqui, trabalhar. E eu falo, gente, sério, me davam... E aí eu comecei a pensar... Pensava a mesma coisa. E eu comecei a pensar, e aí foi muito na pandemia, porque assim, quando deu a pandemia, eu parei de trabalhar 15 horas na rua e fiquei em casa sentada no sofá, sem saber o que fazer. E aí eu comecei a ficar tranquila com aquilo depois de uma semana pirando, né? Então a gente fechou as portas, eu perdi 2 clientes já no mesmo dia, todos os outros pausaram o contrato. Aí eu fiquei uma semana assim, me batendo sozinha. Louca, Achando que eu ia falir. Na semana seguinte, eu fiquei em paz. Tranquila, aproveitando a vida, meditando, fiz 1000 cursos. Foi pro feminino. Aí eu fui pro feminino, e aí eu comecei a me interessar mais pelo assunto, porque eu vi que, isso existe, de fato. Isso existe. Aí comecei a fazer retiro disso, estudar, fazer um monte de coisa. Aí comecei a ler um pouco mais sobre esses livros assim, comecei a ler sobre os 4 arquétipos, a natureza íntima. Os ciclos da lua. Os ciclos da lua. Aí comecei a fazer a Tá na mandala nossa cara. lunar. Não, está na nossa cara. Comecei a fazer a mandala lunar, aí eu comecei a pensar assim, tá, beleza, eu piro em 4 vezes na semana. Mas tem 2 que são mais parecidinhas, tem outras 2 que são mais parecidinhas. 4 vezes no mês. No mês. Uhum. No mês. E eu pensei, gente... Tô tentando salvar ela. no mês. Defender. E eu pensei assim, gente, isso é absolutamente normal. Só que não era algo que eu observava. E durante muito tempo eu tomei pílula. Eu comecei a observar isso depois que eu tirei a pílula, né? De uns anos pra cá. E aí eu falei, gente, agora eu tô vendo a minha naturalidade fluir, que é onde eu tô tentando encaixar o feminino no meio disso tudo. Porque isso aqui, empresa, ganhar dinheiro e vida louca, é muito masculino. Muito. E eu trabalho de uma forma maravilhosa com homem, assim. Eu adoro trabalhar com homem, eu tenho amizade com homem. É muito porque é um papo direto, rápido, Objetivo, reto, prático, objetivo. mas 1 igual a 2. O mundo masculino é preto e branco. Uhum. O mundo feminino é colorido. Mas no momento que o homem percebe que tem do lado dele um potencial colorido e que aquilo pode colorir um projeto, aquilo pode colorir o astral, trazer mais diversão, mais leveza e algo diferente que ele não tem, é complementar. Se torna incrível homens trabalhando com mulheres. É complementar. Nessa empresa que eles colocaram o valor de compaixão, tinha uma das sócias que ela entrou de licença maternidade, e aí eu entrei com a consultoria bem na mesma época. E aí o CEO falava assim, nossa, que bom que tu tá aqui. Pelo menos uma pessoa, uma energia feminina pra equilibrar essa sala, porque era uma sala só de diretores homens. É todo mundo bem pesado, ele principalmente, assim, né, bem CEO mesmo. Ele falou, nossa, que bom ter uma energia. E ele lê bastante, ele é super filosófico, assim. E ele falou, uma vez, numa reunião, assim, ele já começou a reunião com esse assunto. Gente, hoje eu quero falar de energias. E eu quero falar do equilíbrio da energia feminina e da masculina que todo mundo tem que ter. Ai, tão Você bonitinho, se apaixonou. assim. Tão bonitinho. Não, eu me apaixono muito pelos meus clientes, porque é muito importante tu ver que em cada fase da vida deles,
eles trazem um negócio pra empresa. Então, ele já tá na fase de sair, já tá na fase de querer se aposentar daqui a 2 anos, já tá deixando a empresa no nível de maturidade muito elevado. Só que isso tudo, hoje ele vai fazer quase 50, só que isso tudo foi ao decorrer da vida dele. Foi despertando. Foi despertando. Ele começou a jornada do herói. Ele fez a jornada do herói também. Então, homens e mulheres traçam essa jornada. E a Maureen Murdoch foi uma autora que, observando a jornada do herói, percebeu que existia a jornada da heroína. Então, se você colocar lá no Google, pode colocar lá, jornada da heroína, você vai descobrir que a maioria das mulheres, elas traçam o mesmo caminho. A perda de identidade com o feminino, lá quando são adolescentes, vendo o pai comer o churrasquinho e bebê e a mãe trabalhando na cozinha. Elas se desconectam do feminino e falam, não é isso que eu quero. E a mãe, como tá frustrada, ela fala assim, minha filha, você não depende de homem. Minha filha, você tem que se bancar. Ela coloca a frustração da vida dela, como a nossa geração foi assim, né? Foi a nossa. Coloca a frustração da vida dela no feminino e vai pro mundo, conquista, seja a mulher guerreira, batalhadora, super mulher maravilhosa. Porém, essa mulher, ela traça um caminho de ilusão, até que ela chega num momento da vida que fica um vazio existencial, uma desidratação da sua alma, ela se sente perdida, ela sabe que ela atingiu o ápice da carreira, ela é mais ou menos com entre 30 e 40 anos, e é também o tempo da maturação psíquica da mulher. Então, a mulher, ela precisa amadurecer entre 30 e 35 anos, atingir o ápice da sua maturidade. E isso vem da ideia da psicanálise, vem de um olhar junguiano, né? Dentro dessa ideia dos arquétipos. E aí você chega num lugar, essa heroína, ela chega num lugar que ela tá tão cansada, que ela tá com a saúde tão devastada, que ela não se sustenta mais. Um dia, ela olha, ela vai pro banheiro escovar o dente de manhã, ela olha pro espelho e aquela mulher não tem mais brilho. E é onde, nessa mesma época, vem o negócio de ter filho. Entre 30 e 40 anos, ainda começa a entrar essa paranoia de, não, agora eu tenho que decidir que eu quero ter filho ou não, porque daqui a pouco eu não vou mais poder ter. Vem isso junto. Além de tudo isso ainda tem essa demanda E aí tem 2 movimentos. A mulher que nega a maternidade, que não quer porque sabe que não vai se adaptar, que não quer sair da energia do masculino, que não se identifica com a energia do cuidar, do nutrir, do acolher, da nutrição, que é a energia feminina, né? Do entregar. Então, Gente, não tem nada a ver com egoísmo. Quando falavam pra mim essa palavra, eu não quero ser mãe, eu dizia, eu não quero ser mãe. E me chamavam de egoísta, eu falava, o que tem isso a ver? Não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com você tomar uma decisão. Então, o que acontece? Uma batalha entre aquelas empreendedoras, aquelas mulheres, aquelas profissionais que querem ser mães, com as outras que querem ser mães, que durante esse caminho de maturação psíquica perceberam que querem uma fração sua no mundo, né? Que querem deixar o seu legado, que querem amar, né? Alguém, um ser humano, e nutrir, criar e olhar para isso. E eu vejo assim um grupo de mães que fica no meio. Então tem aquelas que não querem, que não terão. Tem aquelas que querem muito, que tem essa energia do feminino, às vezes, assim, desde muito pequenininha, elas querem casar, elas querem isso. É o sonho de vida. É o sonho de vida. Então, existem as do meio, que fui eu, no caso, que de repente, né, sem planejamento, porque, segundo meus médicos, por excesso, eles não diziam que era por excesso de estresse. Mas eu sei que era, eu não podia engravidar. Eu tinha síndrome dos ovários policísticos. E aí, tudo desregulado, menstruação, aquela bagunça hormonal por causa do estresse. Mulheres, entendam o seguinte. Bagunça hormonal é estresse. É má alimentação. É inflamação crônica, silenciosa, que tá acometendo, tá indo nos teus sinalizações hormonais e neurotransmissores e devastando ali. Então, não tem como. Então, a mulher, aquela que tá na linha do meio, que engravida sem planejar, ela também faz 2 caminhos. Ou ela desperta pro feminino, que foi meu caso. Então, a minha filha me curou, porque ela me colocou num lugar de, opa, uau, eu cuido de todo mundo agora. Gente, agora eu tenho alguém pra cuidar, eu preciso mudar. Eu despertei, eu já vinha no movimento de cura do feminino, por isso que eu engravidei, inclusive. Eu acredito muito nisso, que a minha fertilidade aumentou quando eu fui curar o feminino. E mas eu não fiz nada além. Mas como é que tu curou o feminino? Tu foi em busca de estudar sobre isso? Então, eu fui... Porque estudar é masculino, né? A gente vai querer aprender sobre curar o feminino. Porque o feminino é o sentir. É ir por um lugar muito simples.
Não é aprender a fazer outro curso, porque a gente pensa, vou curar meu feminino, vou fazer um curso, né? E aí continua sendo masculino, aprender o acumular informações. Eu acho que assim, as terapias e essa percepção da mulher, eu atendo há 15 anos mulheres, eu fui percebendo que, e com a ajuda de terapeutas, claro, eu fui notando que eu estava num lugar de muita força. Eu imprimia muita força, eu queria as coisas na força, eu pegava e dizia, vem aqui, vai ficar aqui, né? E eu percebi que não precisava ser assim. Então, o processo de cura do feminino não foi um portal, não é algo assim que raras pessoas acessam, mas é um lugar que, quando você percebe, você vai adoçando pequenas atitudes no teu dia, assim, desde a forma que pega água, da forma de se vestir. Eu já não gostava de rosa, para você começar. Eu dizia, não, é feminino demais para mim. O cabelo sempre curto, sempre Chanel, bem masculino. Até a nossa fisionomia corporal vai ficando masculino, nossos hormônios vai ficando mais masculinizados. Então, a pele vai ficando acneica, porque tem energia do masculino. Então, eu fui entendendo depois que essa metafísica da saúde, ela reflete exatamente as nossas emoções. Então, eu não sei te dizer exatamente quando foi que eu comecei a curar o feminino. Para mim, foi no meu processo de depressão. Que eu tive burnout, 5 anos seguidos, e aí eu caí em depressão em 2013. Fiquei assim 15 dias imprestável, só chorando, e falei, nossa, tem alguma coisa eu preciso fazer. Aí então eu busquei o Reiki, busquei as terapias de cura energética, que foi aí que eu comecei com o movimento da saúde integrativa, e descobri que ali era um lugar de sentir, do silêncio, do sustentar a dor, que não era para falar da dor, não era para explicar e tentar entender o que eu sentia, era só para sentir. Era pra ficar com aquilo, o desconforto. E o feminino tem muita dificuldade de ficar com desconforto. Nós queremos falar, nós queremos desabafar, nós queremos contar pra alguém, ou então a gente não sente. Existem 2 tipos, aquela que fala sobre o assunto, que consegue elaborar e expressar, e aquela que não chora, que sente a dor, que esse é o feminino mais ferido. A mulher que não chora, ela tem uma dor tão grande, ela tem uma dor tão profunda que ela não consegue sentir. Ela foi abafando, ela foi colocando lá dentro, escondido naquela gaveta, e lá está a dor dela. Então, a mulher que tem muita dificuldade de se apaixonar, é uma mulher que tem muita dificuldade de... Ela não chega no sentir. Ela fica na angústia. Porque o que é a angústia dentro do olhar da cura do feminino? É o não querer acessar a dor. Então, eu nego. Eu fico aqui, eu vou me distrair, eu vou comprar, eu vou malhar. Eu vou fazer alguma coisa para não entrar ali dentro e me encontrar. Então, só voltando para finalizar aquela questão dos dois grupos de mulheres, que quando engravida, quando de repente tem filho, ou quando tem pressão do marido, eu acredito que tem 2 caminhos ali. A primeira é despertar para o feminino e sentar na maternidade, dizer, ok, agora eu vou mudar, tenho algo diferente para fazer, e tu conseguir olhar para aquela criança, olhar para aquilo, sentir que doa, sentir que nutre, e colocar a intenção ali, porque a maternidade é uma função, é um entregar. É mais uma função na vida. A maternidade, ela não é um ganhar. E eu acho que aí muitas mulheres erram, elas pegam a fome emocional da mãe e jogam na criança, elas querem ser amadas, por isso que elas vão ter filho. Gente, eu não sei se tem erro pior que esse. Olhando assim para a linha do feminino, querer filho para ser amada é dar um tiro no próprio pé. Coitada da criança, já vem com uma demanda, né, mas isso acontece muito, muito. Você não imagina quanta mulher tem um vazio existencial, pega aquele vazio e coloca no filho. Então eu vou ter filho, porque ali eu vou encontrar o amor. Só que a maternidade é uma doação, é uma função. Então tem aquela mulher que, graças a Deus, como eu, acordou e falou, opa, agora eu preciso ser mãe, e isso eu preciso de colocar feminino ali. Ou então tem o segundo tipo, que é a mãe que transfere. Ela faz uma terceirização da maternidade. Então é aquela mulher que só consegue ser mãe se tem babá o tempo todo, se tem ajuda o tempo todo, se a mãe tá sempre junto o tempo todo, ela tem uma insegurança, ela tem pouco poder pessoal, ou ela transfere porque ela não tem paciência. Então é aquela mulher que não consegue sentar no chão da sala e brincar com a criança. Por várias vezes eu tô nesse lugar. Não, e tu teve filho, tu tava casada quando tu teve a Loli? Tu casou, separou, ficou um tempo? Eu estava num processo de retomada de uma relação de 10 anos, eu estava em separação. Foi bombástico. E aí, com 2 meses, eu contei isso no post da maternidade que eu fiz ontem. Com 2 meses, eu olhei para aquilo e falei, bom,
Eu estou feliz aqui, nesta relação, independente de estar grávida ou não? Eu estou feliz aqui, eu quero ficar aqui, é aqui que eu quero estar? Não. Então, com 2 meses de idade, é um fato bem triste. Com 2 meses de idade, combinado, tava tudo tranquilo. Com 2 meses de idade, eu saí do consultório. Eu cheguei em casa, peguei ela nos braços, falei, bom, filha, agora a gente vai pra nossa casa. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Só que eu optei pela minha felicidade, porque eu sabia que passariam 3, 4 anos, eu estaria lá naquele lugar onde eu não era feliz como mulher. Porque eu tinha engavetado a mulher. E olha quanta coisa aconteceu em 3, 4 anos, depois da tua decisão. Sério, a minha vida, ela virou assim, ó, de ponta cabeça. Isso que eu nem sei detalhes. Não. Eu sei muito por cima e já acho que é bastante coisa. Quando a gente decide pela felicidade, quando a gente decide pelo caminho do amor, que é o caminho que faz seu coração brilhar, que é o que você sabe intuitivamente que é o certo, que não é o lugar do medo, que não é o lugar da mente, que não é o lugar do ego, que é masculino, quando você desce pra cá, com a força que você tem, com a resiliência que você adquiriu durante tanto tempo empreendendo, eu acredito muito que o empreendedorismo me trouxe essa resiliência, essa força, você vai, sabe? Então, assim, ó, a vida, ela é muito breve pra gente ficar num lugar que não preenche a gente, que não preenche a nossa alma, seja um trabalho, seja uma situação, seja um relacionamento, e durante 10 anos eu teimei também e ficar ali e dizer, não, eu vou conseguir, vai dar certo. Mas você pensa, quando você é uma mulher que tá na polaridade do masculino, a relação também, a chance de dar certo é muito baixa. Mínima, né? Então, é muito baixa. Então, eu falei ontem no post que eu fiz sobre maternidade, que com 2 meses eu decidi pela minha felicidade. E é isso que eu quero passar para minha filha. Que não existe lugar mais seguro, não existe lugar de mais paz, não existe lugar mais incrível que você possa estar do que o lugar que te traz satisfação, que te traz felicidade, onde você se sente realmente que está em casa, o lar da sua alma. Eu acho que tem a ver com isso, a gente encontrar o lar dessa alma que está precisando. E quando você está nesse lugar, você sabe que é o certo. E a culpa materna que tu estava falando antes de começar? O que é isso? Então, a maior parte das mulheres que estão empreendendo, que são profissionais, que estão nesse lugar assim de movimento, de força para o empreender, para o trabalhar, para produzir, para a missão para fora, né? Que eu falo que empreender acaba se tornando uma missão para fora. Você vai construir o mundo, você vai modificar o mundo, você vai ornar o mundo com as suas habilidades. Quando você está nessa energia, para fora, você está com menos energia para dentro, né? Então a mulher, quando está nesse movimento de empresariar e ela engravida, nasce com ela um bebê, o bebê nasceu, foi entregue, a gente não foi preparada para maternidade, né? E vem junto um manual. Esse manual, todas as páginas em branco. Não tem nada escrito ali, é um manual desse tamanho, você vai tentando folhear as páginas, você pensa, nossa, eu vou tentar ouvir a mãe, o que ela fala, a amiga, como ela fala. E quanto mais insegura você foi na sua vida, ou você está na sua vida, mais a maternidade vai esfregar na sua cara a sua insegurança. Então, assim, mulheres, se eu pudesse deixar, assim, um recado, né, porque eu acho que conselho a gente não dá. Amadureçam. Passem pelo seu processo de individuação, curem o seu emocional, busquem se conhecer muito antes de ser mãe, porque a maternidade vai trazer as suas sombras. Maternidade é um lugar que vai trazer o pior de você. Vai mostrar o teu pior lado, sabe? É impressionante. Você tem, às vezes, assim, você pensando com você mesmo dá até vergonha. Vai trazer como está a sua relação com a mãe. Então, voltando só para a questão da culpa materna, a culpa materna, ela tem relação com a fome emocional que você tem da sua mãe. Não tem como falar da culpa que eu coloco em relação ao meu filho, se eu não falar da relação lá primária que tem a ver com a mãe. Então, se a tua mãe foi controladora, se foi agressiva, se a tua mãe foi uma mulher que tentava manter as coisas sobre o júdice dela, você é uma mulher que sente mais culpa. Quanto menos amadurecida é uma mulher, mais culpa ela sente. Porque vamos partir do princípio que quem tem culpa é culpado. Uhum. Você é culpada? Não.
Vamos começar daí que não tem culpa. Então, eu fui uma mulher que tive muitos poucos episódios de culpa. Não por nenhum tipo de aberração psicopática, não, nem nada a ver com isso. Mas é porque eu já matei, eu engravidei já com o meu avançado já no processo de maturação. Já tinha feito muito trabalho interno de despertar, de se olhar, de se curar, Então, quando a maternidade veio, eu sabia que eu precisava conciliar a minha vida profissional e a maternagem. Então, não doeu. Então, eu fui viajar quando a minha filha tinha 1 ano de idade para a Europa 12 dias. Ela tinha 1 ano. Gente, eu levei... Não tem noção. Eu apanhei na rede social. A quantidade de mães me falando, onde é que pode? Onde é que já se viu? Nossa, que absurdo. Assim, ó, é o processo dela. Eu não sinto culpa, eu senti saudade. Uhum. Eu acho que eu senti um 10% de culpa, mais por pressão social, será que eu devia estar sentindo culpa? Nossa, eu acho que eu devia estar sentindo culpa. Eu vou sentir um pouquinho de culpa. Mas a culpa, ela é um lugar que você vai revisitar a vida toda. Então, quanto mais o tempo passa, menos culpa você sente. Mas não é um lugar que a gente projeta a ilusão do que é ser mãe, do que é o papel perfeito, do que é o ideal, do que sua mãe foi, do que sua tia foi, do que alguém foi. Você projeta isso, você se frustra porque na prática não tem como conciliar. Uhum. Entendam isso, não tem como. Gente, ninguém dá conta de tudo. A pergunta que eu mais ouço, Gi, como você dá conta de tudo? Eu não dou? Eu não dou conta de tudo. Eu tenho o pai dela que ajuda, eu tenho uma babá, durante muito tempo eu tive uma babá que ficava um turno comigo, um turno eu ficava, um turno ela ficava, eu trabalhava em casa, então eu mudei. A pandemia veio e mudou assim muito, eu levei meu trabalho pro home office, né? Então hoje é uma dança de você equilibrar mesmo os papéis. Mas a culpa, ela vem de um lugar de muita dor, porque você vai passando de forma geracional. Então, a culpa vem da sua mãe com você, por isso que ela te criou da forma controladora, talvez como ela foi, ou muito metódica, aí você passa essa culpa para sua filha, e a sua filha passa a culpa, você tem que quebrar esse elo. Eu acho que a gente está numa geração de mulheres muito despertas, mulheres que estão muito inteligentes, intuitivas, como você falou, sou empreendedora há 15 anos e eu despertei pro feminino. Existe um movimento mundial, um movimento grandioso de despertar espiritual entre as mulheres. Se eu falasse sobre isso há 5 anos, acho que... Sim, não, e é muito louco as pessoas não aceitavam esse assunto. Não. Falam, o que essas duas doidas estão falando num podcast de RH sobre espiritualidade? Até sobre meditação, né? Às vezes eu falo meditação ou mindfulness em alguma empresa e as pessoas olham assim, meu Deus, o que essa louca tá falando aqui? Riponga. Tem uns que ainda falam assim, deixa eu te passar o... riponga, né? Essas hippies. Eu falo, não, gente, eu estudei na UFSC, mas isso a gente nem falava lá, né, naquele momento. Eu aprendi depois, olhando principalmente pra empresa do Vale do Silício e quanto eles traziam isso. Eu acho que eles desmistificaram um pouco, né? E o quanto isso gera produtividade, gera uma energia mais tranquila para as pessoas poderem produzir cada vez mais e melhor. E eu consegui passar em várias situações da minha vida por causa da meditação. O detox que eu fiz com a Gi foi uma delas, assim. Sim. Eu pensei assim, como é que eu vou ficar 1 mês sem comer nada do que eu gosto, sem beber? A gente tira 5 alimentos bem comuns na minha mentoria de detox. Bem comuns, entre eles o café. Entre eles o café. Então, assim, primeira semana eu já tirei o açúcar completamente, as frutas doces, tudo, e o café. E aí fui tirando tudo, né? Aí a gente falou assim, vamos tirando aos pouquinhos. Eu falei, quer saber, já que é pra tirar essa merda, eu vou tirar de uma vez. Mas por quê? Porque você tem um mindset firme, você tem um mindset forte. Daí tirei. Só que a gente falava sempre de meditação. E a partir do primeiro momento... Essencial. Tirei, no mesmo dia que eu tirei, eu já comecei a meditar 2 vezes por dia. E aí o programa era de 1 mês. E eu resolvi estender mais 1. E aí resolvi estender mais 1. Só que o mês inteiro de dezembro eu não consegui cumprir por causa das festas. Sim. Mas eu fiz assim, 2 meses e 20 dias inteirinho, certinho, meditando absolutamente todos os dias. E é a mesma coisa que eu sinto quando eu tô em retiro ou quando eu tô em algum outro lugar sem tanta demanda. Eu fico lá tranquila, eu não sinto fome, eu não sinto ansiedade, eu não sinto nada. E quando tá na vida louca, e sem meditar, sem olhar pra gente... E aí o que me chama atenção nisso é que assim, eu sempre olhei pra mim, imagina, eu fiz psicologia, fiz terapia desde, acho, quase da primeira fase, fiz retiro, meditação, um monte de coisa, e eu despertava pra mim. Mas nunca nesse olhar do feminino, assim, que veio de pouco tempo pra cá. E é muito louco. Mas olha que lindo. Mas assim como você, tem milhares de mulheres despertando pra isso. Tanto que o meu Instagram todo dia chove mulheres falando, nossa, que legal que você tá falando disso. Eu falei, mas primeiro eu tive que quebrar a cara, né?
Não foi assim, algo assim, ai, que lindo, estudei, aprendi, estou passando. Não, eu É. esfreguei a cara no chão. Sabe aquela coisa de você pegar um ralador e ralar o joelho, assim, quando você cai na areia? Sabe aquela E tem ralada? coisa que o mundo não permite, gente. As empresas não permitem. Por exemplo, tu vai admitir numa empresa cheia de homem que tu naquele dia tá um cocô porque tu tá com cólica. Ou porque tu tá com TPM. Ninguém deixa. Ou que Eu tu acho tá que é um rendendo... espaço que a gente deveria conquistar, né? Com o tempo, eu Sim. acredito que esse lugar vai ser básico. Eu acredito que as empresas estão se espiritualizando. Eu tô indo muito para São Paulo. E a Gabriela tá rindo, né? Tô indo para São Paulo e tô entrando em contato com empresas grandes, multinacionais, que têm sede no Vale do Silício, São Francisco. E as empresas grandes, elas estão olhando para isso mesmo. Tá contratando grávidas, né? Que antes a gente não via. Agora tem mulher grávida, com 5, 6 meses, 7 já sendo contratadas. E não muito é legal. só porque existe um pacto global a favor da equidade feminina. Não é sobre isso. São empresas espiritualizadas, que vêm com valores muito fortes. Pró-feminino, pró-LGBTQT+, né? Eu acho que eu falei errado, mas, gente... Eu nunca sei a ordem dessa que seguiu. LGBTQ+. Então, empresas que estão olhando com muito amor para essas questões, não só porque é uma demanda da ONU e que isso vai ser mais um ISO, mais um carimbo, mais um selo na empresa, mas olhando isso com carinho. Teve um estudo que mostrou agora, bem recente, até teve um livro publicado, que fala sobre, depois eu te mando se tu quiser postar, falando que o cuidado materno nas empresas não é uma questão de ajudar a mulher. É uma questão social, econômica, porque essas mulheres estão criando, estão educando os homens do futuro, os seres humanos do futuro. Então, olhar para essa mãe que durante a pandemia teve o maior índice de queda da saúde mental no mundo foram dos grupos de mães. Porque, imagina, todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente ficou sem escola e sem ajuda e sem nada. E o trabalho home office, né? Lindo, e você lá com a criança... Não era folga, era home office. Empurrando, né? Empurrando a criança. Ai, tô na reunião. Então, a criança ficou na tela, né? A criança ficou sem assistência. Nós ficamos com o sapato empurrando a roupa suja lá de baixo para não aparecer no vídeo e enquanto isso fingindo linda, perfeita, maquiada, tá tudo bem. As mulheres envelheceram 5 anos em 2. Tinha certeza. Sim. O nível de estresse que nós passamos, o desafio, eu acho o seguinte: saúde mental é o novo Bitcoin. Se você é uma mulher, mãe, e hoje você está em plena consciência, você está conseguindo ouvir com concentração qualquer assunto, inclusive este. Se você conseguir, por exemplo, ficar neste bate-papo do início ao fim, sem se perder, você está num outro nível mental, porque nós ficamos muito abaladas. Foi o grupo que mais sofreu na pandemia. E a ansiedade já era uma doença generalizada, né? Então, junta isso com todos esses fatores ansiolíticos, é óbvio que vai aumentar a taxa de transtorno, de incidências de distúrbios mentais. Não tem como. É muita carga. E aí, tirando isso, não, né? Incluindo isso no assunto da produtividade cíclica, tem muito a ver. Porque, gente, quando os nossos hormônios estão lá embaixo, a gente não tem como produzir muito. Mas aí as pessoas continuam sendo mães, sendo empresárias ou sendo contratadas CLT, tendo inúmeras funções dentro de um círculo social, sem observar para isso. Ou observando e não conseguindo dar conta, ou nem sabendo que isso existe, sofrendo, que nem eu fiquei anos. Primeiro que tem inconsciência, não sabe que existe. Não sabe que existe. Não sabe que existe a ciclicidade, né? Que nós somos seres lunares, somos lua, e o nosso masculino, a expansão, o profissional é o sol. A gente vai botar a missão no mundo, vai ser solar. Mas que existe o pra dentro. Então, primeiro a inconsciência. Não sabemos. Não sabíamos, nós duas não sabíamos que existia a ciclicidade feminina. 2, a partir da descoberta dessa ciclicidade, aí que tá o desafio. Como vamos implementar e levar essa ciclicidade, solicitar esse respeito dentro das nossas empresas? Porque imagina para o homem, ele olha para esse assunto de ciclicidade e fala, como assim? Não tá entendendo. Eles realmente não entendem, porque a testosterona do homem, gente, ela sobe ali com 10, 15, 20 anos, ela só vai cair lá com 40, 50, 60, e é aquilo dali, né? Agora, a mulher, durante o mês, ela tem 7, 8 picos de progesterona e estrogênio
E realmente é diferente. Agora, o que acontece? A maioria das mulheres estão menopausadas, quimicamente falando. Estão usando pílula, usando métodos contraceptivos, onde elas não têm essa ciclicidade. Então, também elas não reconhecem. Elas não conseguem... Mas vou te dizer que era uma benção, hein? Gente, mas eu era assim, ó. Estável. Ai, que alegria. Estável. Mas você sabe que a menstruação, dentro do entendimento que eu tive de cura do feminino, ela fala o seguinte, que... Olha que interessante essa visão. Talvez você, não sei se você já tenha ouvido. Que a maturação da psique da mulher, ela acontece no ciclo. Ela precisa do ciclo para acontecer. Porque todo mês é um ciclo de vida, morte e vida, ó. Você enche o endométrio, cria, nutre o endométrio. E depois, junto com a menstruação também, precisa ser liberada a energia do que não deu certo no mês. Então, pensa, pro corpo é um estresse. A mulher... É um estresse para a mulher formar um endométrio, não tem o feto, né, não teve a gestação, então você elimina com sangue. Esse é o projeto perfeito da natureza, da impermanência, porque tudo é ciclo, vida, morte, vida. E no empreendedorismo a gente não entende isso muito também. Sim, só que aí tem esse ciclo morte e vida, e na morte, quando não dá certo e sai, tem uma dor. Tem uma dor. É uma dor física, é uma dor emocional, é um negócio que a gente tá lá louca, não sabe nem porquê. E às vezes não conecta. É uma dor que tem que ser vivida. É uma dor que precisa ser vivida pra tua maturidade. Sim, porque quando a gente toma pílula, dependendo da pílula, também tem uma tentativa de ciclo, né? Mas que sai um pouco de sangue ali, tem a menstruação, mas não tem a ovulação, né? Não tem essa coisa toda que dá esse transtorno todo na cabeça. É que as mulheres não querem passar por esse transtorno. Acaba se tornando um prejuízo para a vida profissional dela, o transtorno menstrual. Mas, a partir do momento que eu descobri que, nossa, eu consigo avançar mais como ser humano, como indivíduo, me conhecer, aprender e ser mais natural, e ser mais leve também, ser mais feminina, a partir do momento que eu não uso mais pílula, eu usei pílula há 10 anos. Quando eu aprendi isso, eu parei por 10 anos. Minha vida foi outra. Eu acho que você falou assim, como é que você começou a cura do feminino? Eu comecei parando a pílula. Acho que foi um pouquinho assim pra ti também, né? Eu acho que sim. Eu parei acho que em 2017, 2018. E agora que eu tô olhando pra isso dessa outra forma. Faz um ano e pouco, quase 2. Mas é um impacto. É um impacto de tudo. Porque daí tu tem que ir pro trabalho daquele jeito. E aí tu tem que render daquele jeito. E ninguém entende que não é assim. A gente deveria ter um dia de férias no dia que você menstruou. Você deveria poder se recolher. Mas eu acredito, Mi, que com o passar do tempo, nós vamos conquistar esse espaço. Sim, já tá abrindo mais. Mais. Tem bastante empresa com essa história de já contratar pessoas, mulheres grávidas. Eu já acho que é ótimo. Tem empresas que eu já vejo com o mindset de que assim, tá doente, tá meio jururu, fica em casa. Olha que lindo! Isso é lindo. Olha, eu me arrepiei toda, porque isso é um respeito. Tô toda arrepiada. E isso veio depois da desmistificação do controle de jornada, né? Que o home office, a pandemia nos tirou. Muitas empresas já faziam isso, mas tinham muitas ainda de tecnologia que não aceitavam home office, não aceitavam o não bater ponto, o não cumprimento de jornada de trabalho, de regra. Eles e não aumentou aceitavam. A produtividade, não aumentou? Aumentou a produtividade. Na pior das hipóteses, manteve. Sim. E quem diminuiu a produtividade eram pessoas que não eram produtivas no escritório, das 8 às 6. Entendi. Então, com essa lógica, o que a gente entende? Se eu quiser passar um dia mal em casa, eu vou passar porque no outro eu vou recuperar. Agora, o que adianta eu ir pra empresa ruim? Se arrastar. Me Passar arrastar. o dia tomando café. Fica lá o dia pessoalmente, corporalmente fingindo que tá trabalhando. Então tem muita empresa que já tá ligada nisso, né? Que entende que eu não vou fazer isso com o ser humano. Só que vem muito da responsabilidade da pessoa de começar a falar, não tô bem hoje, não tô legal. E muitos momentos quando eu vou prestar consultoria, ou principalmente quando é processo de mentoria e coaching... Que legal você levar isso pra... Nossa, que legal. Não, eu falo assim, gente, hoje eu não tô legal. Não tô legal pra lidar com isso, cancelo as minhas reuniões com o meu time, cancelo outro tipo de reunião, falando... Eu sou consultora, eu trabalho por produtividade. Eu não tô legal hoje, por que eu vou entregar uma Michelle mais ou menos pra vocês? Não vou. Isso é muito bonito. É bonito, mas é desafiador. É desafiador, porque as pessoas julgam. Como é que ela não tá aqui? Ainda mais a geração X. Eu trabalhei minha vida inteira doente. Meu pai acho que nunca faltou trabalho na vida. E ele fala, eu vou doente. Eu falo, não vou doente. Eu vou passar pros outros, eu vou ficar lá com uma imagem horrorosa, eu não vou produzir nada. Todo mundo vai ficar perguntando o que eu tenho, eu vou ter que ficar dando explicação. Parte de um lugar de autorrespeito. Mas você só consegue ter o autorrespeito quando você se conhece. Sim. Porque quando você não se conhece, você não se respeita. E quando não se respeita, as outras pessoas não te respeitam também. Eu ouço muito isso de mulheres. A meu marido não me respeita.
Colegas não me respeitam, a minha família, minha mãe, meus irmãos não me respeitam. Tá, e você se respeita? Eu duvido. Porque se você se respeita, você cria um limite, um posicionamento, uma linha tênue entre você e o mundo. É um espaço sagrado de posicionamento pessoal. É um círculo sagrado do eu. Então, quando você se respeita e fala, olha, hoje eu não tô bem pra lidar com isso, hoje não, eu não quero, eu não posso, eu não consigo, você começa a dar limite para as outras pessoas e as pessoas falam, nossa, eu não posso fazer qualquer coisa com a Michelle porque eu sei que ela se respeita. Sim. Agora, uma mulher que acorda, não tem um ritual de autocuidado, uma mulher que não se cuida, que não come uma fruta, que não bebe água, que não faz atividade física, que tá toda esculhambada, é uma mulher que não está se respeitando, é uma mulher que está se violentando. Ela não se conhece, ela não tá se amando, porque a autoestima tem a ver com autoestimar-se, com estimar a si mesmo. E o que é estimar a si mesmo? É cuidar. Então, eu parto do princípio assim, ó, que uma mulher que se conhece, que se cuida, ela é uma mulher respeitada porque se respeita. Olha que e aí simples. ela passa a poder cuidar de outros. Ela passa a poder cuidar de outros pacientes. Ou outras mulheres que tu, por exemplo, cuida na mentoria, não já mais tanto com consultório, o que eu cuido nas empresas. E esse negócio de produtividade, eu acho bem importante a gente olhar e frisar que ela não pode ser confundida como falta de disciplina, falta de planejamento. Né? Do tipo assim, eu tenho 4 ciclos no mês, e daí isso quer dizer que eu não posso ter disciplina. Não. Disciplina é uma coisa, planejamento é outra, e essa questão de tu produzir mais ou menos ainda cabe dentro de uma organização. Porque se tu se conhece, tu consegue planejar a tua agenda de acordo com os momentos que tu tá melhor ou pior do mês. E você sabe o que é preguiça e procrastinação. Isso! Ai, não, tô menstruada agora, eu não quero malhar. Isso é autorrespeito. Isso. Da mesma forma que às vezes eu, por exemplo, fico pior na TPM do que quando eu tô menstruada de fato. Depende do mês. Então, assim, eu já vejo que aquelas 2 semanas, se eu vou botar uma coisa grande, eu já vou botar uma coisa um pouquinho menor, se der. Às vezes não dá. Às vezes eu vou mesmo assim. Mas sempre que dá, eu olho pra isso e falo, não. Eu tô planejando meu mês de acordo com algo que eu quis estudar. Isso é incrível. A tua fala é de uma sabedoria, é de uma consciência, é de um lugar muito bonito, assim, eu fico te ouvindo falar, dizendo, nossa, uma consultora de empresas que faz a mandala dela, que sabe que naqueles períodos da semana ela não vai produzir tão bem. Nossa, se metade das mulheres no mundo tivessem acesso a esse conhecimento e aplicassem e vissem os benefícios que é ser assim, imagina que evolução que nós teríamos. Mas essa tua fala é... Sabe o que acontecia antes? Cada vez que eu tava no período de baixa, eu pensava assim, será que eu vou sair disso? Será que é depressão? Será que eu tô doente? Será que eu vou voltar a ser como eu era antes? Pré-menstrual? E aí, fazendo a mandala, eu tô fazendo a mandala há 2 anos, né? No primeiro ano eu falei, mas eu volto? Mas tá aqui, ó, o laranjinha, que é a criatividade. Não, mas sempre volta. Aí é quando eu começo a aparecer mais no Insta, quando eu começo a fazer mais vídeo. Aí eu fico tranquila agora vivendo aquele momento de luto ali. Porque eu sei que depois vai... É um luto. Você sabe, tem uma frase que eu gosto muito, eu trago muitas frases da cura do feminino, porque eu fui buscar isso, porque senão, gente, não tem como trabalhar com alimentação sem a gente olhar pra essa mulher como um todo. Senão a gente tá, como eu te falei antes, uma finge que fala a verdade, outra finge que acredita e leva aquele papel pra casa, que não aplica. E são 1000 frustrações. Garanto que tem gente que tem uns 10 papéis de plano alimentar em casa e nunca aplicou. Porque não se conheceu, porque não aprendeu realmente o que precisava ser feito. Em relação a si. Mas essa tua fala, assim, é algo tão especial que eu fico pensando, minha nossa, eu fico tão feliz porque sai de dentro das nossas mentorias ali que a gente conversa sobre o sagrado que não é idolatrar o feminino. Já existem empresas, então, que estão olhando para isso? Tu já consegue colocar e aplicar isso dentro de empresa? Um pouco dessa mentalidade? Bem pouco. Bem pouco. Pouco. Eles me respeitam, como é que mas eles não aceitam muito fazer isso com os colaboradores. Então, assim, com exceção dessa empresa que tem, assim, abertamente, tu não tá bem, fica em casa, tem outras que é só assim, tu tá com gripe, passando algum vírus, tal, fica em casa. Não é tão relacionado ao teu bem-estar versus o que tu entrega pra empresa. Mas eu vejo que já tá melhorando, já tem mais espaço pra discussão. Antigamente, assim, coisa de 3 anos atrás, 4, 5, eu ouvia assim, ó, não quero que tu contrate gay, não quero que tu contrate mulher. Aí tu entrevistou mulher, investiga se ela vai engravidar. Quando que ela engravidaria? Quando que ela vai casar? E era uma coisa que, assim, eu trabalho com RH desde que eu tinha 20 anos, então eu sempre fui ouvindo isso. E eu pensava, é uma característica do mundo, de mercado e etc.
E aí, Nossa. e pra mim aquilo já tava normalizado. Quando eu virei consultora, eu falei assim, não, agora a consultoria é minha empresa, eu faço dela o que eu quiser, então eu posso aceitar o tipo de cliente que eu quiser. Se algum cliente me falar isso, eu vou pensar. Então, assim, o primeiro que me falou assim, não quero que tu contrate gay, eu falei, então tu contrata outra consultoria, porque eu não vou fazer processo pra ti. Uau. E aí, legal, muito legal que ele não contratou, ele quis ficar e ele foi trabalhando esse processo nele. A mesma coisa, mulheres. Ah, não, mas ela vai engravidar. Eu falei, tá bom, mas ela é boa, então ela vai trabalhar muito bem enquanto ela não tiver no processo de ganhar o filho ou quase ali, porque ela pode trabalhar grávida. Você não se encaixou. Hã? Você não se encaixou no sistema vigente. Você Exato. falou, não, eu vou levar os meus valores. Exato, mas isso porque eu era consultora. Então, o que eu pensava? Eu tenho 20 clientes. Se eu perder um, tá, eu vou perder uma receita. Mas agora imagina quem é um RH interno, uma gestão Uma empresa interna. que precisa seguir as A normas. pessoa vai falar isso, ela fala, meu, mas se eu falar isso e o meu diretor não gostar, eu vou ser despedida? Eu vou embora? E aí ela perde aquilo tudo. Então eu entendo também por que o mundo ficou refém desse tipo de contexto. Mas agora, ainda bem que existem alguns selos, por exemplo, que promovem isso. Então tem muita empresa que quer ganhar o selinho, Uhum. mas ela quer ganhar o selo por marketing, ela não quer mudar. Pois é, tava conversando sobre isso outro dia. Aí ela acaba mudando na força, e que bom, de uma certa forma, sim. né? Mas não é um processo tão orgânico assim. Então, assim, para ter muitos negros em empresas, foi preciso um monte de coisa. Algumas que eu sou contra, outras que eu sou a favor, mas foi preciso e vai ser preciso durante algum tempo ainda, né? Pra gente trabalhar a diferença. Mas hoje eu já vejo mais mulher em cargo de gestão, já vejo mais mulher sendo ouvida. Isso que eu sempre trabalhei com empresas de TI, engenharia, coisas que tinham muitos homens. Mas é uma questão de a gente se posicionar. Então, eu sempre tive uma energia masculina muito forte e isso foi fortalecendo pelo meio que eu tava. E o negócio foi indo. Agora, mesmo eu trabalhando feminino, eu penso assim, tá bom, mas eu ainda vou falar o que eu quero. Talvez de um jeitinho mais leve. Um pouquinho depois, encontrar o momento certo. Eu acho que isso tem a ver com o feminino, você sentir quando é o momento de colocar essa abertura. Você sabia que todos os autores de produtividade foram homens? Todas as pessoas que criaram conceitos sobre o que é ser produtivo é do sexo masculino? Faz sentido. E eu não tô querendo criar relação de gênero, mas por que nós mulheres a gente não parou para refletir sobre isso nunca? Nós colocamos lá com 15 anos uma projeção, a gente imaginou que seria uma mulher de sucesso. A gente caminhou. Eu lembro exatamente a imagem que eu tinha. Era uma mulher de tailleur, alinhadíssima, com uma pastinha na mão, sabe? E de salto, subindo. Aí é mais engraçado, se você colocar produtividade no Google, coloca assim, ó, produtividade feminina no Google. É uma mulher de tailleur, com uma cara de saia, 1950. com salto 10, com escarpão, subindo uma escada com uma maletinha, né? E essa mulher, ela tem que subir a escada sem cair, né? Então, olha a visão ela é que nós... impecável, assim, Mas olha nem um fio de cabelo fora Isso, do... cabelinho preso, ou então super arrumado, alinhado, uma mulher que não se sabe como ela é emocionalmente, mas ela tá ali naquela figura. Então, a consciência coletiva das pessoas é que a mulher de sucesso tem esta imagem, uma mulher mais séria, de uma mulher super alinhada. A gente tem dificuldade de ver uma mulher de sucesso, hoje tem mais exemplos, mas uma mulher em casa, de chinela havaiana, com uma roupa bem folgada, com os filhos ao redor, também é uma mulher de sucesso. Eu adoro isso, porque uma das coisas que eu mais amo fazer é desmistificar coisas. Gente, eu acho que uma mulher de sucesso pode sim ser isso. Pode vestir Se ela vai produzir o mês inteiro assim, tudo bem. Talvez um dia ela produza muito mais super arrumada em casa, mas tem um dia que ela vai querer produzir de chinelo. Tem um dia que eu vou querer produzir, por exemplo, num cliente sentado no chão. Isso aconteceu semana passada, retrasado, sei lá quando. Eu tava lá, eu tava o dia inteiro lá, eu falei, gente, eu já tô cansada, mas eu ainda tenho mais uma reunião. Vou sentar no chão. Sentei no chão, fiquei fazendo reunião, todo mundo passava olhando estranho, assim. Aí veio uma secretária, bateu foto de mim, me mandou. Eu falei, meu Deus, sou atração aqui nisso, né? Aí, beleza, passou. Aí, outra oportunidade, tava lá eu escrevendo, porque daí eu sou bem visual, e eu gosto de escrever, escrevo nos vidros. Sempre que eu vejo vidro e tem uma canetinha, eu projeto lá. Aí, um outro gestor dessa empresa falou assim, nossa, Michelle, mas tu é criativa, né? Não sei o quê. Eu falei, como é que sabe que eu sou criativa? Mas, eu te vi escrevendo com canetinha de vidro na sala, no vidro do CEO, então eu acho que... Eu acho que você é... E eu falei, gente, as pessoas não estão nesse nível mínimo de entender que, assim, por que ela tem que ficar aqui sentada no seu quadradinho? Se tem um vidro todo lá, por que ela não pode riscar? Por que ela não pode sentar no chão? Por que ela não pode fazer diferente? Então vive todo mundo na caixinha. Na caixinha.
Eu tava antes enredando um assunto e eu me perdi no meio do pensamento ali da menstruação, mas eu quero retomar agora contigo sobre a questão do feminino. O feminino é um portal entre dois mundos. E eu nunca tinha ouvido falar isso antes, mas eu achei isso uma fala incrível. Uma mulher, ela tem uma capacidade dentro do corpo e da alma dela de trazer um espírito materializado para o mundo. Então, ela é um portal entre dois mundos. Entre ela, um espírito se torna matéria. Imagina a força que tem que ter isso. O poder que é ser mulher. E nós estamos sempre tentando ser cada vez mais masculinas, mais masculinizadas, mais fortes, mais práticas, mais objetivas, mais racionais, para ser poder. Quando, na verdade, o poder todo já é nosso. Por isso que eu não gosto de falas de empoderamento feminino. Vamos empoderar as mulheres. Eu sei que isso dentro do Pacto Global, de todas essas ideias, do que é trazido dentro dessas conferências mundiais, do que é falado, ok, fala sobre o empoderamento, fala sobre equidade, sobre qualidade, sobre os homens receberem tanto quanto as mulheres, seus mesmos direitos, né? E isso dentro da empresa ser um respeito. Mas tem palavra que já vira... mas o empoderamento, acho que se a gente for olhar um pouquinho pro termo empoderar uma mulher, é sem sentido. Porque, na verdade, a mulher já tem poder. Assim. E eu vejo muito Reels, muitos memes de internet, agora com o Instagram. Dá pra ver claramente quando é um post de uma mulher ferida. Dá pra ver claramente quando é um feminino ferido que tá ali. Um feminino com dor. Porque são, frases tentando diminuir os homens. São frases de dor, de pura dor. Porque se ele falou isso, não sei o quê, mostre isso, mostre aquilo, mostre aquilo. Você não precisa mostrar poder, porque rainhas já têm poder. Uma rainha precisa mostrar poder? Não, ela já é poder. Só que eu acredito que falta a gente se resgatar no sentido de relembrar que nós somos essa magia, nós somos esse poder e que a gente tem dentro de nós uma capacidade intrínseca de gerar realidades. O feminino bem nutrido é um gerador de vida. O que acontece com o feminino bem nutrido? Ele chega aqui nessa sala, essa sala eu acredito que é de homens essa sala? É só de homens? O que ela faz, uma mulher aqui? Ela vai chegar, vai trazer um porta-copo colorido, ela vai botar uma florzinha, ela vai tirar às vezes o cacto, botar uma florzinha, ela vai colocar uma cortina de outra cor. Ela vai olhar pro ambiente e ela vai ver ela vai dar um toque, e isso é a nossa habilidade natural. Então, nós não precisamos que ninguém nos empodere, que diga, vou te dar o bastão do poder, você agora se sinta poderosa. Não, é só a gente dizer, não, mas eu já sou assim. A gente tem que resgatar cada vez mais com a essência e com a fluidez, né? Sem superioridade, porque quando a gente idolatra o feminino, o feminino é superior, o feminino é poder. Não, os dois são poderes. Se a gente não tem o masculino e o feminino bem equilibrado, a gente fica um pé de alface também, né? Que fica ali fofinha, linda, feminina, maravilhosa, cheirosa, sem força de ação. Então, nós precisamos ter o nosso masculino, da ação, da força, do movimento, e também esse feminino mais doce, acolhedor, mais silencioso, mais tranquilo, que não é submisso. Isso foi uma outra coisa de muito aprendizado pra mim. Ser feminina não é ser submissa. É você estar bem com o desconforto também. E se quiser ser submissa, e se que quiser, faça, com inteligência, com um momento de que, não, beleza, agora eu tô aqui no meu papel, o homem tá no papel dele e tá tudo certo. Olha, gente, acho que a palavra submissa, ela vem de um lugar tão pesado. Essa semana eu vinha conversando com uma aluna minha, que é maravilhosa, e ela falou assim, Gi, teve uma pessoa lá no grupo, que a gente tem uns grupos de mentoria lá no Whats, né? Que elas acompanham, ela faz tudo direitinho, ela segue tudo, ela é super disciplinada, organizada, e ela segue tudo. Aí teve uma pessoa que perguntou assim pra ela, fulana, você trabalha? Aquilo chegou pra ela com uma dor tão grande, porque o que veio pra ela? Então você só consegue fazer tudo isso porque você não trabalha. Mas, na verdade, a pessoa só perguntou por curiosidade, ou talvez por questão de comparação mesmo, de entender, bom, se ela faz tudo isso, então pode ser que ela não trabalha, né? Então, tem tempo. Então aquilo veio num lugar de tanta dor pra ela, aquela pergunta, que ela falou assim, porque daí eu fiquei mal, não sei o que, não sabia o que responder, aquilo me deixou mal. Eu falei, peraí, vamos voltar um pouquinho?
Era uma consulta de nutrição, mas eu falei, antes da consulta, antes de falar do teu plano alimentar, do teu suplemento, da tua bioimpedância, analisar percentual de gordura, que eu sei que você arrasou, deixa eu falar uma coisa pra ti. Você é uma mulher que o seu esposo tem condições, né, de você não precisar trabalhar e você poder ficar em casa administrando uma casa, que é uma função gigantesca, que, sério, uma mulher que tem filho e trabalha em casa, trabalha mais do que tem quem tá fora. Uma mulher, uma mãe que cuida de uma casa, que cuida de filho, ela cansa muito mais do que nós, que gerenciamos uma empresa real. Então eu falei pra ela assim, ó, qual é a dor de você assumir que o seu papel é bom, é fácil, é tranquilo? Por que você não se apropria e se autoriza a ser essa mulher que tem benefícios? Ah, porque, não sei, fica parecendo que o meu marido que me banca. Menina, o lugar que você está é o lugar que 99% das mulheres adorariam, que elas pudessem trabalhar se elas quisessem, se elas pudessem produzir quando quisessem. Então, assim, se apropria desse presente que a vida te deu e seja feliz e não justifica. Não justifica, porque se você é feliz ali, se você tá tudo bem ali, é isso que importa. O que as pessoas pensam sobre a tua dinâmica familiar, social, econômica, financeira é a questão do outro. Porque a mulher, o que acontece? Ela tá sempre se comparando. E a comparação é masculina. Se você comparou, julgou, tá no masculino. Então isso aí é uma coisa pra pensar, né? E é muito autoconhecimento, é muito. Eu tenho uma amiga que ela é muito, muito, muito boa. Trabalhou com RH um tempo e tal, mas o sonho dela era cuidar da casa, do marido e dos filhos. E ela faz isso com muita perfeição, assim. Inclusive ela falou assim um dia, se existisse uma profissão aqui no Brasil ainda de governanta, eu queria. Porque eu ia ser a melhor do mundo. Se encontrou. E ficou um tempo ela se encontrando nisso e aceitando. Hoje, ela é super fluida, dá gosto de ver. Mas ela faz aquilo, assim, ó, as crianças dela são mega educadas e é tudo assim nos trinques. Ela gosta. Porque ela usa aquilo como se fosse profissão e ela gosta, ela se dedica, ela acorda cedo, ela dorme tarde, ela organiza, faz tudo. Então é um fluir dentro daquilo que tu se conhece, né? Dentro daquilo que tu queria, quando que você tu se conhece, você não se compara, você não se permite ficar se comparando. Você sabe que você é um ser único. Nós todos somos de uma inteligência divina, individual, uma centelha, uma fagulha, que é única. É única. E esse assunto, né, esses assuntos todos, na verdade, dá pra gente ficar aqui horas falando. Quem quiser mais conteúdo, acompanha a gente no Instagram. Tem o meu canal, que, claro, eu falo muito mais de RH, de gestão. A gente fala muito mais de alimentação, de nutrição, de mindset, meditação. Tem as mentorias, tem os programas, né? Agora tem vários programas. E é um exemplo também de marketing digital, né? Porque tu já testou tanta coisa e agora tá funcionando isso tudo que tu tá 7 anos no marketing digital. Comecei sozinha, assim, chutando pro gol. Arrumando a bola, chutando pro gol, indo atacar e fazendo tudo. Aí em agosto do ano passado eu falei, chega, agora precisa de uma equipe. A gente tem uma equipe direta e indireta de 8 pessoas. Mais, né? Indireta mais. Mas a gente tá também engatinhando, porque o marketing digital, ele muda a cada 3 meses. As estratégias que funcionavam a cada 3 meses agora não funcionam mais. Então, a gente tá sempre buscando uma forma, eu acho que para tocar o coração das mulheres, no meu caso, para que elas entendam que preciso primeiro desinflamar a vida, a alimentação, a rotina, mas principalmente a vida para rejuvenescer. Porque a gente pode interferir na linha do tempo, a gente pode ser uma mulher de 50, de 60, de 70, de 80, flexível, saudável, uma mulher que tá ali utilizando as suas funções corporais, que tá levando o corpo dela para passear, né? Porque quanto mais a gente cuida do corpo, mais tempo a nossa alma vai passear. Então, a nossa alma adora passear. E eu acho tão legal que esse assunto, na minha opinião, cabe tanto pra homem também. Sim. A gente só não tem muito hábito de falar isso, né? Mas eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quanto mais se cuidar, mais se autoconhecer, mais se alimentar bem, mais vai ter paciência pra lidar com os perrengues do dia a dia, com os mimimi do dia a dia que tem pra caramba. A vida fica mais fácil. A vida fica mais fácil. Eles ficam mais amorosos, equilibra a energia do feminino também, a empresa fica mais fluida. E tem um sentimento, assim, que eu compartilho muito com alguns colaboradores, que é, se eu entro na empresa, já me dá aquele, que medo. E essa imposição que o CEO tem, ou que normalmente pessoas no perfil comportamental mais tubarão, que nem a gente tem, né? A gente causa medo nas pessoas, às vezes, sem querer. Às vezes a gente tá ali emanando amor, mas tem alguém ali, meu Deus, a Michelle vai me perguntar tal coisa e vai falar tal coisa, não sei o quê. E eu falo, gente, isso pra mim, hoje em dia, tem muito mais a ver com amor, com ensinar, com me doar, pra que aquela pessoa seja boa mesmo e mostre quão foda ela é,
do que pra brigar, né, pra aparentar medo, coisas assim. Eu cobro muito dos meus funcionários. Eu cobro pra caramba. Eu cobro muito. Eu teve uma jornalista que entrou há pouco tempo comigo, ela ficou 6 meses, eu falei pra ela assim, olha, você pode ficar, você pode não ficar, você pode não aguentar, e eu posso também não aguentar, mas assim, você vai sair daqui diferente do que você entrou. Eu vou te ensinar a ser resiliente, mais forte, e assim, às vezes não vai ser de uma forma muito boa. Mas eu fico oscilando entre esse masculino, essa força e essa doçura. Então eu também estou em constante evolução. Eu erro, sou humana, Sim. eu tô aprendendo. O que eu fazia há 6 meses, hoje eu não faço mais. Eu tô num relacionamento onde eu tô aprendendo muito sobre gestão de pessoas, que é a minha falha. Que é assim, eu não tenho muita paciência para motivar pessoas. Porque eu desenvolvi pra mim o aspecto de automotivação. Então eu não entendo muito bem o que é motivar, assim, precisar motivar, vamos, né? E eu faço isso muito nos grupos. Então nos últimos 8 meses eu estou aprendendo, eu estou ensinando as pessoas a se disciplinarem, a querer se motivar, a ter autonomia pra motivação e não precisar ser puxada por um fiscal. Mas é que também é triste, né? Tu põe uma informação no grupo, aí o infeliz vai lá e pergunta, o que é pra fazer mesmo, Gi? Eu não respondo. O que não... Eu não respondo. Então eu estou aprendendo a ser mais delicada. Mas ele tá te ensinando mais isso? perspicaz. Com feedbacks diretos? Ele é VP de uma empresa multinacional e trabalha com, então, pra chegar lá com já gestão de muito. pessoas, com comercial. Apanhou muito, né? Então eu E bateu aprendo... muito também, né? Ele deve ter batido pra cacete. Às vezes eu passo uma vergonha, assim, ele fala, faz isso, faz aquilo, putz, óbvio, né? Que vergonha, vou lá, faço e dá certo. Então eu hoje tô num relacionamento que eu aprendo muito, eu falei isso pra ele de manhã, tu me ensina muito. E é engraçado, porque as pessoas vêm pra complementar, gente. Eu confesso, eu não sou exímia em gestão de pessoas. Porque eu vou lá, pego e faço. Me dá aqui que eu faço. Então eu tenho que desenvolver isso. Então eu sou super imperfeita, eu sou um ser humano em construção. E já tá tudo bem pra mim assumir ser assim. Isso é bom, porque antigamente eu não assumia. Eu não queria falar sobre isso, né? Então, mas eu sou imperfeita, eu sei bem pouco. E o pouco que eu sei eu quero dividir, enfim. E eu acho que isso é muito importante as pessoas perceberem que é por amor, né? Cansa fazer conteúdo, cansa disponibilizar conteúdo, cansa dar feedback, cansa da mentoria. E se a gente faz isso ainda é porque o ser humano do outro lado seja melhor. Então é por amor. Só que eu aprendi de uma forma dura. Então eu ensino de uma forma dura também. Hoje eu tento ensinar de uma forma mais leve, tentando ser mais empática. Mas eu penso assim, eu levei cacetada, então eu vou dar cacetada pra pessoa. A gente é o que a gente fizeram com a gente também, né? E os meus chefes antigos eram assim, eu tive pouco chefe, mas eles eram assim, enérgicos. Minha mãe é enérgica, meu pai também. O que você aprendeu a ser? Enérgica. Exato. Você não teve outro exemplo. Exato. Aí, isso tudo a minha equipe foi me ensinando ao longo do tempo. Mi, não precisa ser tão assim. Mi, grossa. Exatamente. Meus amigos também foram ensinando. Trucona. Todo mundo foi ensinando. Mas porque eu tava aberta a aprender. Então, assim, ainda sou assim hoje em dia. Mas eu tento o tempo inteiro. Esses dias um cliente meu falou assim, tem uma coisa... Eu admiro muitas coisas em ti, mas tem uma coisa que eu não admiro. Eu não tinha nem perguntado, não queria nem saber. Aí ele falou assim, tu fala muito palavrão. Aí eu falei, gente, meus pais vivem me falando isso, minha mãe, meu pai, todo mundo. Eu falava. E aí eu comecei entrei num ambiente social mais refinado, elegante. E aí nas 2 primeiras vezes que eu falei, a pessoa me olhou assim, foi com uma cara tão firme que eu falei, nossa. Acho que é isso que tá me faltando, que um vergonha. elegante. Você sabe que eu parei. Graças a Deus, eu falo muito raramente. Mas isso é algo que a gente, dependendo do círculo, vai não cabendo mais, né? E querendo ou não, é uma energia que puxa pra baixo. Não é uma energia que, puxa pra cima. Mas pra mim é tão fluido, é tão bom falar palavrão ainda. Mas eu já tô observando. Então, assim, de novo, é um processo de mudança. Quando eu achei que tava tudo... Aí vem esse feedback, né? E sempre pra gente melhorar. Mas assim, Mi, só existe luz se há sombra. Sim. Só existe sombra se há luz. Quer dizer, né? Só existe sombra se há luz. Então, quando você é uma pessoa que finge ser perfeita, essa questão da gente buscar um lugar que tá tudo bem, tá tudo lindo, a gente não olha pra sombra. E é só na sombra que a gente evolui. É só nos relacionamentos que a gente evolui. E é muito engraçado, assim, que o masculino, o homem, o gênero, né? Na verdade, o homem, ele se desenvolve, ele se utiliza do trabalho para amadurecer
psiquicamente falando. O seu processo de individuação acontece no trabalho. Já a mulher acontece nos relacionamentos. Então, é nos relacionamentos a nossa chance que nós temos de olhar para os nossos defeitos, para as nossas sombras, de olhar aquilo que não é bonito. E a maternidade é um grande encontro com a sua própria sombra. E isso é um lugar de muita maturidade. Quem aproveita, quem sabe utilizar esse momento para se aprofundar. E não adianta, se a gente fingir que é só luz, que é só tudo lindo, né? Não existe isso. É legal você falar dos seus defeitos numa live. Olha, eu sou assim. E menina, na live passada, a gente teve a semana anti-inflamatória no mês passado, né? E são poucas as pessoas que têm coragem de chegar aí pra mim e falar, ó, isso foi ruim. São poucas as pessoas que vêm me apontar. E eu gosto. Na hora me causa um impacto, não me dói mais, mas eu gosto muito, eu valorizo muito o feedback que a pessoa dá quando não é de agrado, porque isso vale ouro. Eu vejo hoje um cliente que chega e me fala, nossa, uma crítica, eu fico olhando assim, fala mais, vai, me conta mais. Ela falou assim pra mim, Gi, você deu 3 lives, na primeira live tinha 1000 mulheres, você foi tão grossa, e eu assim, fala minha mãe. Eu tava em São Paulo com uma cliente que é super requintada. E ela falou assim, ó, não te conheci. Sério, não parecia você. Agora eu te pergunto, imagina 1000 mulheres que não te conhecem, indo conhecer você pela primeira vez, e você foi dura, você falou de uma forma muito feia, muito grosseira, muito mandona. E, na verdade, a primeira live era pra mostrar o problema, que o problema existia e que elas estavam com problema. Olha era isso! O objetivo. Eu falei, gente, vocês têm que acordar. E tava do jeito que eu falei, né? Porque elas já estavam todas sabendo que estavam inflamadas. E falei, olha, vocês têm um problema, o problema é esse. E provei lá com os estudos. Eu tava muito no masculino na primeira. Daí ela falou assim, olha, eu fiquei te olhando. Esta daí não é a Gismar. Eu não te reconheci, você tava muito diferente, eu não gostei. Achei feio. Menina de Deus, eu voltei com aquilo pra casa, assim, ó. Eu tô uma semana refletindo, Márcia, obrigada se você tá aí. Eu tô uma semana refletindo e falando, realmente, isso não é o meu tom de voz. Isso não é o que eu quero imprimir. Eu quero acolher. Eu não quero pegar uma faca e enfiar alguém que já tá ferido. É que às vezes naquele momento aconteceu tanta coisa que te resultou aquela Gi daquele dia. Teve um encontro também que a gente fez, dando feedback pra Gia que eu ouvi. Ai, que medo. Eu adoro. Teve um encontro que a gente fez que tu vinha mantendo um padrão de comportamento e aí naquele tu tava encapetada assim, gente. Tu tava assim, ó. E aí numa aula ao vivo? Era numa aula ao vivo no segundo mês que a gente ficou junto com menos gente, né? Com as mais cri-cri, tipo assim. E a gente tava assim, tipo... E dava pra ver que tu tava cuspindo fogo. Mas o que eu penso? A gente tava 2 meses em contato toda semana. Aquela é a Gi normalmente? Não. Então, ok. Todo mundo tem coisas o tempo inteiro. Mas tu concorda que para um primeiro encontro, se eu quero conquistar alguém, não é nada grosseria? Eu concordo mais ou menos, porque assim, eu não sei se tu foi grossa de fato, eu acho que tu foi dura. Sim. E tem gente que busca dureza nesse tipo de coisa. Isso, é que eu tenho 2 grupos de mulheres. Eu tenho mulheres super enfraquecidas emocionalmente, que precisam da minha força. Precisam ver em mim o fiscal mesmo, inicialmente, porque dentro do curso eu não sou. Dentro do curso eu sou muito mais tranquila, mas no Instagram, nos stories, nas lives, eu imprimo muito mais meu masculino, porque existem muitas mulheres ali deprimidas, sem força, elas estão super às vezes feminino demais, e daí tem uma outra tipo de mulher, que é a mulher fortona, é a mulher heroína, é a guerreira que precisa adoçar. Então ela vai para uma mentoria de cura do feminino, de rejuvenescimento, que é o Cleópatra. Então, assim, eu tenho 2 públicos. Exato. Então, é muito complexo, porque às vezes eu falo de um jeito super doce, vai tocar o coração daquela mais fortona. Ou então, se eu falo de uma maneira mais firme, vai tocar o coração daquela que tá precisando de força. Então, gente, não é simples. Assim. Não é simples estar ali também. Eu acho que é muito mais fácil de fora a gente olhar e comentar. Mas estar ali também é algo muito desafiador. E é uma questão de relacionamento, né? As pessoas estão entendendo o Insta cada vez mais como relacionamento. As lives, os stories, cada vez mais como relacionamento. Então, eu não acho ruim essa tua questão, porque eu vejo que em alguns momentos tu é super doce, super acolhedora. Em outros tu é professora. Em outros tu é coach. Em outros tu é ali dando porrada mesmo, porque a gente tem que tirar a pessoa da frustração habilidosa. Da ilusão. Isso, e aí tu também. tem que fazer uma frustração. E aí tu tem que fazer uma frustração que, nesse caso...
gestalticamente, né? Eu fiz formação de clínica também, trabalhei muitos anos com clínica. A gente chama de frustração habilidosa. Que é tu fazer uma frustração habilidosa pra tirar a pessoa. Habilidosa. Curti. E aí tu vai tirar a pessoa daquela neurose, daquele vitimismo, daquela coisa. Ela vai olhar e falar assim, realmente eu tô doente, eu tô inflamada, eu preciso melhorar, preciso fazer alguma coisa. Já fui em endócrino que passou a mão na cabeça, já fui em psicólogo que passou a mão na cabeça, já fui em nutri que passou a mão na cabeça. Agora eu tô com a Gi porque ela é assim. Então é uma característica Eu não passo tua. a mão na cabeça. E tu não passa. Exatamente. Eu não passo porque tu imagina, Mi. Imagina você atender 15 mil clientes. 15 mil. A cura, ela não vai acontecer no nível que você está. Ela vai ser em outro. Então, você vai ter que mudar o mindset. A primeira coisa é mudar a forma de pensar. E a forma de pensar só muda a partir da forma de sentir. Então, eu tenho que causar uma emoção diferente. Sim. Eu tenho que dizer assim, ó, olha o ponto que você tá. O que você fez com você, ó. Eu tenho que dar uma corda, eu tenho que dar um sacode. Porque o que acontece? Uma das questões do feminino ferido é que ela é iludida. É aquela que deita na maca da massagem e acha que a gordura vai sair no xixi. Não vai sair no xixi, é impossível. Se sair no xixi, vai morrer, porque não tem como. Então, assim, e elas acreditam, mesmo eu falando que não vai sair na urina, acreditam. Então, a mulher, ela tem o hábito de se iludir muito, e quando alguém vai lá e tira ela da ilusão, ela se frustra, e a mulher não consegue se frustrar, ela tem dificuldade. Então, normalmente, o que acontece? Uma mulher que tá muito com o seu feminino ferido, o que ela faz? Ela nega. Ela olha pra mim falando que tem que mudar, que do jeito que tá, ela vai desenvolver com o passar do tempo algum tipo de doença. Porque, gente, imagina você atender 15 mil clientes e você vê a dinâmica de todos. Com o passar do tempo, você já vê onde vai dar, você já sabe exatamente a trajetória que ela vai cursar. Então, você fala assim, para aqui. Vamos parar aqui? Porque eu sei que lá na frente vai vir um diagnóstico, vai vir uma doença, não vai parar. O estado inflamatório crônico é silencioso, mas nem tão silencioso assim. Ele vai falando. Uma dor de garganta recorrente, uma cistite, uma candidíase, uma dor de estômago, um intestino preso, um cabelo que cai. N questões do teu corpo é um oráculo. Ele vai falando sobre o que está acontecendo contigo. E então, eu quero frear elas lá. Gente, eu não quero tratar a endometriose, a doença, o diabetes, a pressão alta, o sobrepeso, a obesidade. Eu gostaria de tratar antes, quando está começando aqui o desequilíbrio. Então, eu fico tentando barrar elas para não avançar, ganhar consciência aqui, despertar para não avançar a doença. E, às vezes, elas não estão prontas para isso. Não estão despertas para isso. Só que eu tenho que trabalhar em mim o processo de respeitar o momento do outro, que na verdade não sou eu que vou mudar ela, né? Eu saí do estado de codependência. Eu não vivo para salvar as pessoas. Não, eu não preciso salvar ninguém. É a pessoa que tem que querer se cuidar, se tratar, mudar, evoluir, enfim, porque eu sei que é um lugar maravilhoso, um lugar de desinflamação. Eu vivo isso, então eu falo, gente, é tão bom estar aqui, concentrada, acordar com disposição, é tão bom a gente colocar uma roupa e não ter nenhum problema com aquilo, é tão bom estar com o corpo legal, ter flexibilidade. Essa semana eu fiz uma aula de acro yoga, fazia 7 meses que eu não fazia aula de acro yoga, eu fiz com a mesma habilidade. É tão bom a gente ter saúde, estar num lugar assim, de poder, de saúde, que eu falo, é tão bom que eu queria trazer vocês todas pra cá, assim, é mais um desejo de que elas vivenciem e experimentem a sua, nessa vida, não em outra vida, o máximo potencial de saúde e de beleza, porque isso é possível. Tem gente assim que tá conformada, a maioria das mulheres dizendo, é assim mesmo, não tem o que fazer. Isso, vou me aceitar assim e tal. Não é todo mundo que tá aberto pra mudar. E é isso que a gente tem que entender e acreditar que... É o tempo do outro é também. o tempo. O Instagram serve pra isso, então é só deixar de seguir, voltar a seguir a hora que quiser. Vai ter tipo de nutricionista XYZ, assim como vai ter tipo de psicólogo XYZ. Eu também não agrado tem todo mundo. Né? Inclusive, eu sempre falo assim, nossa, a galera de baixo, assistente, analista e tal, normalmente essas pessoas não gostam de mim. Quem gosta, quem eu costumo conectar é com CEO, é com diretor, é com gente que já é mais direto. Porque que tá no mesmo nível de discussão, assim. Porque a galera de baixo tá muito nessa pegada de que, eu tô acomodada. Eu quero aumento, mas eu não faço curso. Eu quero isso, mas normalmente é assim, a não ser os profissionais que se destacam, né, por um motivo ou outro e vão crescendo de carreira, vão fazendo algo mais. Mas tem muita gente que reclama de ganhar um feedback direto e que daí fala, não, mas a empresa não me deu oportunidade de crescimento, então não é para esse público que eu falo. Eu falo para quem quer crescer, para quem quer realmente se desenvolver, entendendo que a carreira é sua, entendendo que um feedback direto é com amor sim, e por isso ele é direto, não é todo cheio de enroscos para dizer alguma coisa. Então eu acho que para mim isso é trabalhar com amor. Claro, a gente não precisa mandar a pessoa
pra aquele lugar. A gente não precisa mandar ser grossa. Mas quando a gente é direta, eu acho que a gente ganha, a pessoa ganha, todo mundo ganha com o tempo. A gente ganha tempo, porque pensa o seguinte, eu tenho uma curva de aprendizagem, nutrição e saúde de 20 anos, Michele. Enquanto você estava estudando RH, eu estava estudando saúde. Vamos concordar o seguinte, que se eu começar a estudar RH hoje, a minha curva de aprendizagem vai ser enorme. Exato. Quanto tempo eu vou precisar aprender RH? Então, o que eu faço? Michele, olha só, você é especialista em RH. Você dá uma força aqui pra mim, faz uma consultoria aqui pra mim de RH, eu vou te pagar pelo tempo. Pelo tempo que você vai me dar pra eu não precisar estudar aquilo. Agora, o que as pessoas fazem? Elas seguem 1000 nutricionistas, elas têm 1 milhão de receitas salvas que nunca fizeram. Nunca fizeram. É uma coisa louca. Eu não sei porque existe tanta receita que não faz. Gente, para de salvar receita, por favor. Elas seguem 7 tipos de abordagens diferentes. Uma é low carb, a outra é funcional, a outra é não sei o quê, a outra é cetogênica, a outra... Gente, não tem como. Não tem como. É porque as vertentes da nutrição, que é uma ciência nova, agora os profissionais estão decidindo o lugar deles. E eu vejo assim, na questão da inovação, na minha área, sempre fui buscando inovar e trazer antes. Esses assuntos relacionados à inflamação, à abordagem integrativa, só vai ser moda daqui a 5 anos. Então, quem começar agora já vai ganhar tempo. Então, imagina, 20 anos de carreira, de estudo eu tenho em saúde da mulher. Se você me contratar para eu fazer um trabalho contigo de saúde, produtividade, alinhamento, alta performance feminina, dentro dos ciclos femininos, e a suplementação, e trabalho de rejuvenescimento natural... Quanto tempo você vai deixar de ficar pesquisando dicas? Porque as pessoas confundem muito, assim, são coisas diferentes, soluções e dicas. Eu adoro falar sobre isso. Dica é rápida, barata e não funciona. Solução tem custo, é mais demorado e funciona. Então tem que ver o que você quer. Você que é uma pessoa madiqueira, uma pessoa que coleciona dica, eu não quero, eu não tenho tempo para ser, eu quero avançar, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu sei onde eu quero chegar. É que daí às vezes vem pessoas assim bem cruas, discordando de alguma coisa que tu fala ou perguntando alguma coisa que não faz sentido. Porque tu tá trabalhando um tipo de abordagem, a pessoa vem lá e fala de outro. Ou fala assim, não concordo com a tua. Aí a gente vai olhar aquela pessoa, quem que ela é? Ela é uma estudante de nutrição que acabou de entrar na faculdade agora, não tem experiência, nem estudo, nem vivência de vida e tá querendo discutir contigo, dizendo que não concorda. E tudo bem não concordar, tudo bem, mas é que eu já é que já não sei, não tem como comparar o nível de concordância. Então, assim, tu tá não concordando com X informações. Com uma pessoa que tá aqui discutindo uma coisa com mais informações. É a mesma coisa no RH, ou é a mesma coisa de qualquer outra pessoa que vai querer discutir sem o mesmo nível de estudo. E aqui não é querendo ser arrogante ou não. É questão de tempo mesmo. Porque no tempo tu cresce. É nível de consciência, é nível de maturidade. E nisso tudo tu cresce. Eu nunca esqueço no Empretec, teve uma participante, assim como eu, que falou pra professora lá. A professora era... Ela falou assim, não concordo. Daí ela assim, com base no quê que tu não concorda? Então embasa. Aí a menina ficou assim, dela assim, olha só. Tu entra pro grupo dos teimosos, fica aqui, eu não quero saber de atrapalhar a minha aula com coisa que tu discorda sem argumento, com base num achismo. Sim. Então, assim, o empreendedorismo é assim, aceite ou estuda mais pra mudar. E às vezes eu falo assim também, as pessoas ficam... Mas, gente, é verdade, vamos economizar tempo? Vamos... Ser prática. Vamos ser prático. Você fica rodando... Eu, por exemplo, trabalhei com reeducação alimentar a vida toda. Gente, as mulheres se perdem no caminho. Pelo amor de Deus, vamos aceitar isso. Que vocês devagarinho não vão nunca. Fico igual uma tartaruga. O que eu fiz? Desenvolvi um protocolo de 15 dias. Que se você fizer em 15 dias, é mais radical? É. Mas radicalismo não funciona. Gente, esse papo é consciência coletiva, vocês têm que tirar. Porque assim, se você sabe que fumar e beber faz mal, tu vai aos pouquinhos tirar? Por que você vai tirar aos pouquinhos se você já descobriu que faz mal? Tira de uma vez, entendeu? Muda de uma vez. Mas não se mantém. Sabe, eu sempre falo assim, primeiro faz, e não queira entender a jornada toda. Isso, primeiro faz, criatura. Daí faz, aí você vai sentir o que vai acontecer. Por quê? No meu protocolo de reset metabólico, eu tenho 2.000 alunas que fizeram. Não teve uma que não fez, que não teve resultado. Não teve nenhuma. Então, assim, faz primeiro, sabe? Se você acredita, se tem uma fagulha ali dentro dizendo, se tem uma intuição dizendo, é por ali, eu quero isso, eu quero ter um resultado mais rápido, faz, porque daí o que acontece? Os estudos também já comprovaram que uma abordagem mais rápida, que te traga resultado, ela impacta tanto
no teu emocional, ela impacta E aí tanto. vai. É um ciclo virtuoso. É um ciclo que você quer mais e mais e mais. Então, assim, existem muitas regras que se colocaram, que a gente acha que é certo, que aquilo é certo, e a gente vai saindo um pouquinho da caixinha, da cabeça, do dia a dia, da grande parte das pessoas, e vendo que a maior parte do que elas acreditam está errado. Então, eu hoje sou a favor, sim, de radicalismo por 15 dias. São só 15 dias. Aí tem gente que se empolga e continua. A maioria se empolga e continua. A grande maioria empolga-se e continua. E é isso coisa que faz, boa. assim, É isso que faz a minha vida ter um brilho, assim, especial. Não só por isso, mas isso é um ponto que eu tenho vontade de explicar para todas as mulheres, que ela tem dentro delas o poder de autocurar-se. Todo mundo tem dentro um poder, né? E eu acho que esse poder, sim, é de autocurar-se. Claro, a gente tá falando aqui muito pra mulher, né? Mas cada pessoa tem um poder próprio de fazer o que quer da sua vida, né? Seja curar, seja se conhecer, seja curar os outros, ajudar os outros. Eu sempre falo que a empresa tem uma razão social, né? Ela tem uma razão social de ser que tem que ser curar os outros, né? Tem que ser ajudar. Razão social. Né? E de fato é isso, assim. Então, se a gente conseguiu ajudar um pouquinho quem tá ouvindo aqui, eu já fico bem, bem feliz. Não sei se os instas ainda estão rodando aqui, porque a gente já tá mais de 1 hora conversando. Acho que a minha caiu 1 hora. Mas obrigada, Gi. Adorei o papo, adorei ter vindo. Eu já tava querendo fazer isso há um tempão, assim. Gratidão, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos Obrigada, vocês. gente. Sigam a Gi, é Gismari Bertoncello. @Gismari. @Gismari. Meu é @Michele de Giacomo, com 0 no final. O RH Sem Mimimi também dá pra achar. Beijo. Beijo, até mais. Até. Nos vemos por aí. Sigam atentas e confiantes. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau.